Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a sua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, aleijados, os coxos, os cegos. Então será feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Guardai-me em paz, junto a vós, ó Senhor. Guardai-me em paz, junto a vós. Guardai-me em paz, junto a vós, ó Senhor. Guardai-me em paz, junto a vós. Mais uma vez quero acolher a cada um. Que bom que você veio aqui para o santuário rezar conosco. Que bom que você veio rezar por sua família. Você que é peregrino, como eu dizia, né, de mais longe, mas você que é peregrino também aqui de Cachoeira Paulista ou do Vale do Paraíba. Que possamos rezar juntos através da liturgia que a igreja nos apresenta neste dia 31. Né, o mês de outubro já se foi. Né, esse ano, acho que é consenso geral, né? Está todo mundo falando, nossa, como passou rápido esse ano. Então a gente tem que aproveitar o tempo que tem, até mesmo porque ainda falta-nos ainda 2 meses, mas de maneira especial dentro da igreja, o ano litúrgico já está acabando, e até mesmo antes dele, o ano da misericórdia também já está acabando. Sem ser o próximo domingo, se eu não me engano, acho que o outro já, que é o dia 13, nas paróquias, nas dioceses, onde foi aberto a porta da misericórdia, ela vai ser fechada, para que no outro, no dia 20, seja fechada as portas santas lá em Roma, e assim o ano da misericórdia termina. Não é que a porta vai ficar fechada, né? Nunca mais vai abrir essa porta aqui do santuário. Não, a porta vai permanecer aberta, só que a gente não vai lucrar a indulgência do ano jubilar da misericórdia. Então, aqueles que estão em estado de graça, depois no final da missa, se não passaram pela porta, aproveite para passar. Não deixe para depois, não. Né? Já que o ano está passando rápido, então vamos aproveitar, né, o tempo que nós temos, que é o tempo de hoje. Mas falando de maneira específica sobre as leituras, quando nós escutamos o Evangelho de hoje, se a gente for pensar no Evangelho de hoje, dentro daquilo que é a concepção do mundo, dentro daquilo que é a realidade materialista, capitalista, a gente acha que Jesus, ele não está, como a gente costuma dizer, né, não está muito dentro da casinha não, né? Ele está meio, né, olha, vamos tomar cuidado porque Jesus não está muito certo não. Quer dizer que eu vou fazer um almoço, eu vou fazer um jantar, e não posso nem convidar os meus parentes, os meus irmãos, os meus vizinhos. Ué, mas espera aí, o mandamento do Senhor diz que eu tenho que amar, e acima de tudo ainda, se for pegar o decálogo, o 4º mandamento, quando fala de honrar pai e mãe, diz respeito também a honrar a família, e tudo aquilo que é, e como que fica isso? Mas nós então temos que ter o olhar correto a respeito daquilo que é o Evangelho de hoje. Jesus, ele continua na casa do chefe dos fariseus. Por que eu digo que continua? Porque no sábado, quem foi à Santa Missa, ou quem leu a liturgia, a leitura do Evangelho de sábado, lembra que Jesus contou aquela passagem, porque ele chega para comer nesta casa, e os que estão ali com ele começam a observar, a ver o que Jesus vai fazer. E aí Jesus, né, com toda a sabedoria, sabendo o que estava por acontecer, ele já começa então a discursar para todos. Olha,
quando fores convidados para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar, porque pode ser que alguém mais importante do que você foi convidado e o dono da festa chega e fala assim, meu irmão, dá o lugar para o outro e vai sentar lá atrás. E aí, para você, então, vai ser vergonhoso. Mas quando fores convidado, seja humilde, sente mais atrás e depois o dono da festa vai falar para você, vem mais para frente. É mais ou menos o que todo padre tem que fazer quando começa uma Santa Missa, né? Gente, quem está aí atrás, pode vir mais para frente, né? Toda paróquia é assim, né? Olha, tem lugar aqui na frente, sempre igreja, todo mundo vive esse evangelho. É uma bênção, é uma maravilha na igreja. Mas, acima de tudo, Jesus continua a falar. Só que agora ele não se volta mais para o povo que está ali. Ele se volta para justamente o dono da casa. E aí, então, ele fala para o dono da casa, olha, quando você, então, for convidar alguém para uma festa, para um almoço, para uma janta, convida aqueles que não podem te retribuir. E aí, muitas vezes, essa passagem ela é até mesmo utilizada para que as pessoas falem, está vendo? A gente não pode fazer aquilo, tem que sempre ir ao encontro do mais necessitado, daquele que não tem nada. Realmente, a igreja nos recomenda, até mesmo dentro do ano da misericórdia, as práticas de misericórdia, entre elas, justamente de vestir o nu, de dar de comer, de dar de beber. Mas mais do que isso, o que Jesus quer falar para cada um de nós no Evangelho de hoje é a respeito da gratuidade, de fazer as coisas sem interesse, de fazer as coisas de coração aberto, não esperando algo em conta. Porque se a gente faz já esperando uma contrapartida, o que Jesus quer dizer é, olha, o seu gesto, que a princípio, aos olhos de todos, é um gesto lindo e maravilhoso, mas se você fez com uma intenção que não é a intenção reta, que não é a intenção de servir a Deus, de agradar a Deus, mas de agradar os homens e de receber deles a recompensa, então você vai receber esta recompensa aqui. E o gesto que poderia ser recompensado por Deus no céu, não vai poder ser recompensado. No fundo, o que Jesus quer dizer é justamente isso. É falar, olha, você pode sim, você pode fazer festa, você pode convidar as pessoas para um almoço, para um jantar, você pode fazer momentos fraternos de família, mas faça isso por amor e não por interesse. Faça isso porque você quer bem ao outro, porque você deseja proporcionar momentos de alegria, de felicidade ao outro. E não porque você então vai fazer isso, porque sabe que num determinado momento aquela pessoa, ela vai querer retribuir. Porque, de certo modo, nós somos assim. De certo modo, o ser humano, quando ele é amado, ele sente a necessidade de retribuir esse amor. E se for uma retribuição do amor pelo amor, não tem problema, mas a diferença está justamente aqui. Qual a minha primeira intenção? Será que verdadeiramente é uma intenção gratuita? Será que verdadeiramente eu faço de coração porque Deus me ama? Ou será que eu quero uma recompensa? Seja ela uma recompensa material, seja ela uma recompensa no sentido de receber um elogio, de ser reconhecido pelos demais. Não, o que Jesus está pedindo para nós é justamente isso, que o Pai, que vê tudo aquilo que está escondido, retribua você, retribua a sua casa. E se nós começássemos a colocar esta dica de Jesus, começássemos a colocar isso em prática, nós perceberíamos que talvez as nossas famílias seriam lugares ainda melhores de se viver, de se conviver. Porque não teria uma segunda intenção, não teria um interesse escondido. Desde criança a gente vai aprendendo, né? Quando a gente precisa de algo, a gente não chega para a mãe falando assim, mãe, faz não sei o quê, não sei o quê. Normalmente a gente chega assim, ô mãe, né? Vai fazendo aquela carinha assim, né? de piedade já. Sabe o que é? Aí vai contando a história, né? Então, é que na minha escola tem uma menina que tem tal coisa. E aí a professora disse que é bom. Aí vai, para querer chegar. Ou seja, ela tem um interesse, mas o chegar, o ser carinhoso, tudo mais, existe uma segunda intenção.
que no caso da criança, é óbvio que faz parte do desenvolvimento dela e muitas vezes é mais inconsciente do que, né, consequente. Mas no nosso caso não, muitas vezes a gente age assim também. A gente começa a se aproximar das pessoas com uma segunda intenção. E essa intenção não é o amor, não é o bem do outro. E aí depois de um certo tempo a gente acaba decepcionando um ao outro. Mas o que Jesus está dizendo para nós é que não pode ser assim. Ao contrário, a sua intenção para com o outro tem que sempre ser baseado no amor de Deus. E quando nós entendemos que o amor de Deus, nós entendemos que se é para agradar, nós vamos agradar no sentido de elogiar, de fazer aquilo que é bom. Mas se é também de corrigir, nós vamos corrigir, no sentido de chamar a atenção, de ir atrás, de mostrar a verdade que precisa ser dita. E assim, então, como a intenção primeiro é o amor para com o outro, ela vai acontecendo. Agora, se nós vamos entrando nesta realidade, é interessante que Jesus não fala da dimensão apenas material, apenas daquilo que é o financeiro no Evangelho. É muito mais do que isso. Porque se fosse isso, bastava fazer caridade e acabou. Não. Qual a intenção até mesmo dos nossos atos de misericórdia? Qual a intenção até mesmo dos nossos atos de gratuidade? E aí a gente tem que trazer isso para a nossa realidade de família. De muitas vezes até deixar que esta primeira situação de querer ser retribuído, fique de lado. Porque aí a gente vai passar a elogiar mais, a gente vai passar a agradar o outro mais. E num determinado momento vai perceber que o outro, porque recebe esse amor, também vai ser capaz de dar esse amor. Muitas vezes, enquanto padre, eu vou conhecendo famílias, e a gente percebe uma família quando tem essa proximidade. Né? Dependendo da região, da cultura, isso é mais ou é menos, mas tem família que você já sabe, né? Que, por exemplo, vem a criança, vai lá, dá um abraço no padre. A criança vem correndo e abraça. Por quê? Porque ela recebe esse tipo de coisa em casa. Então, para ela é natural. Não é um abraço interesseiro. Não é um abraço porque, é o padre, ou é tal pessoa. Não, porque para ela já aprende dentro de casa. Então, assim também nós temos que aprender a viver esta realidade que São Paulo, ele vai falar na primeira leitura de hoje. É interessante que São Paulo, ele está falando aos filipenses, e, de certo modo, a tradução da Bíblia que é utilizada na liturgia, ela é um pouco diferente de uma outra tradução que eu usei, mas São Paulo ele começa dizendo assim, olha, se conselho fosse bom, né, eu não falaria desta maneira, tal, tem aquele ditado, né, se conselho fosse bom a gente vendia, a gente não dava, mas, de certo modo, ele fala assim, olha, se existe conselho, então eu quero aconselhar cada um em Cristo Jesus. E aí ele já começa falando assim, para que o povo preste atenção que não é o interesse de São Paulo. Ele está fazendo aquilo gratuito, ele está fazendo aquilo justamente por amor a Deus. E aí então ele vai até o outro. E aí ele começa falando, né, dessa questão e fala assim, olha, e é diretamente para as famílias, aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Se na entrada da casa de cada um tivesse esse lema, e cada família vivesse esse lema, como seria maravilhoso dentro da nossa casa. Mas nós temos que lutar para que isso aconteça. Não podemos permitir que a primeira, a segunda ou a terceira dificuldade, não podemos permitir porque talvez um vício ainda está devastando, tentando derrubar aquilo que são os alicerces da casa, você permita que isso aconteça, não ao contrário. Que então se reúna toda a família, que todos aspirem, ou seja, desejem a mesma coisa, que todos busquem, unidos no amor, realizar aquilo que é bom, em harmonia, procurando sempre a unidade. E para que isso aconteça, Deus, Ele pede que cada um de nós tenha a capacidade de pedir perdão e de dar perdão. É isso que Deus quer de cada um de nós. São Paulo ele vai dizendo, né, como ele falou aqui, olha, se conselho fosse bom, se existe algum conselho, eu faço em nome de Cristo para que isso aconteça. E aí, então, comecem a querer fazer as coisas justamente por amor.
E aí ele entra, então, mais ou menos nesta dinâmica do Evangelho, dizendo: nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante. Quantas e quantas vezes existem competições, quantas e quantas vezes existem situações de um querer se gloriar, se vangloriar sobre o outro dentro da família. Algumas vezes isso é provocado, outras vezes porque a gente deduz algo. Muitas vezes eu sempre costumo dar esse exemplo, às vezes a pessoa chega e fala assim: olha, padre, já faz tantos anos que eu não converso com meu irmão. A gente teve uma briga feia. E aí eu vou escutando: foi, padre. Depois de lá, olha, minha família não conversa mais com a dele, a gente não vai na mesma casa, o Natal não é o mesmo. Falei: nossa, mas o que aconteceu? Aí ele pensa. Padre, eu não lembro não, viu? Mas não sabe mais nem o motivo, porque está afastado um do outro. Não lembra mais nem porquê de situações. Às vezes são situações tão bobas, que a gente vai achando, vai deduzindo o que o outro fez. E às vezes não tem nada a ver. Não sei se você já passou pela experiência e isso é um julgamento, de falar assim: nossa, fulano fez aquilo de propósito. Ela sabia que eu não podia, que eu queria, ou que eu estava pretendendo isso. E olha, ela ficou sabendo, foi lá e fez, só para me magoar, só para me machucar. Aí a gente fala assim: olha, vai lá, perdoa, conversa com a tal pessoa, vê se é isso mesmo. E aí depois a pessoa fala: padre, você não vai acreditar. A outra pessoa não estava nem sabendo. Ela fez sem saber. E eu guardando essa mágoa, esse ressentimento dentro de mim, achando que ela tinha feito de propósito. Ela não teve maldade nenhuma na ação. E aí então a reconciliação acontece. Porque nós vamos criando situações na nossa mente, porque nós vamos criando situações no nosso mundo, e a gente não dá essa abertura para ouvir o que o outro tem a dizer, e nós ficamos com aquilo que é a nossa verdade. Não, o que São Paulo está pedindo para cada um de nós, ou seja, o que Deus está pedindo para cada um de nós, é que a gente não faça nada por competição, por querer ser maior que o outro, por querer ser mais que o outro, mas ao contrário, que a gente tenha a capacidade de ver o outro como alguém mais importante do que a gente. Considerar aquilo que é do outro mais importante do que a gente. E isso, essencialmente, é o amor. É passar por aquilo que é o nosso interesse para ficar com aquilo que é o interesse do outro. E isso é amar. Isso é se colocar à disposição. E assim, então, deixar muitas vezes, não é que você vai também agora, então, se isolar, não fazer mais nada. Não é isso. Entenda aquilo que o padre está falando. Vai existir momentos na sua vida que você talvez tenha toda a razão de brigar com aquela pessoa, que você tenha todo o direito de castigar aquela pessoa, mas por amor você vai fazer a misericórdia acontecer. É isso que eu estou falando, é de colocar o outro em primeiro lugar enquanto pessoa e deixar o ato, a ação um pouco de lado, para que assim a misericórdia e o amor dele se manifeste. É fazer gratuitamente, porque você sabe que Deus, que está olhando todas as coisas, ao ver esta situação, Ele vai ir ao teu auxílio. E desta maneira Ele vai fazer com que também isto aconteça na sua vida e você seja recompensado, não aqui, onde tudo passa, mas acima de tudo, no reino dos céus, aonde não vai mais haver isto ou aquilo, a dor, as dificuldades, essas situações muitas vezes delicadas de nossa família, mas a felicidade plena. Portanto, como São Paulo diz, não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Que tenhamos esta capacidade de muitas vezes deixar aquilo que é o nosso desejo e buscar aquilo que é a vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, como o salmista de hoje diz, é necessário não ter. É necessário fazer com que o seu coração não seja orgulhoso, não seja arrogante, não procure as grandes coisas, não seja o dono da verdade, mas ao contrário, que saiba que muitas vezes aquilo que é o seu pensar, a sua intenção, é uma parte da história.
E você tem que se abrir também à outra parte, para ver até que ponto, de fato, você possui ou não possui a verdade. E mesmo que você tenha a verdade, que a misericórdia prevaleça, para que assim, acima de tudo, você seja alcançado pelo amor de Deus. Vamos ficar em pé para podermos rezar um pouco por nossas famílias, justamente nesta intenção, na intenção da gratuidade. Semana passada eu rezava aqui justamente para esta dimensão do perdão. E sinto que mais uma vez o Senhor nos convida a fazer esta experiência. A experiência do perdão. A experiência de perdoar aqueles que talvez nos machucaram. Até mesmo a experiência de perdoar aqueles que você agiu esperando algo e este algo não veio e você se decepcionou. A experiência de perdoar porque Deus te ama e porque você está fazendo aquilo que é a vontade dEle. Não porque a pessoa tem direito, não porque a pessoa merece, não, mas porque justamente esta vontade de Deus. A perdoar justamente porque quando a família está envolvida por este sentimento, ali todos se realizam e são felizes. Perdoar porque quando nós retiramos este espírito de competição dentro da nossa casa, que faz com que um queira ser maior do que o outro, um ter mais atenção do que o outro, mas ao contrário, que um entenda o outro e veja que o outro é mais importante. Então, nós até mesmo perdoamos quando ele se manifesta nas suas carências, nas suas necessidades que talvez sejam superiores à sua. Mas acima de tudo, perdoar, para que o amor reine na sua casa, para que o amor ali seja a fonte, seja aquilo que vai adiante, que seja o motor, aquilo que impulsiona o agir de cada um. Dar perdão é decisão. E perdoar não é fácil. Principalmente quando o outro erra. Semana passada eu falava aqui, né? Se nós tivéssemos que perdoar, né, as mulheres, quando o esposo chegasse em casa com um buquê de rosas, seria fácil. Né? Quando alguém chegasse com uma caixa de chocolate, né? Menos que tivesse de regime, né? Porque aí não, né? Mas se não fosse num caso desse, né? Onde tivesse algum problema de saúde, né? Que não pudesse comer doce, mas já pensou, por que você perdoou tal pessoa? Eu perdoei porque ela, né? As esposas, porque meu marido chegou em casa, lavou toda a roupa e passou, né? Por isso que eu perdoei ele, porque essa é a minha parte. Não, seria fácil, mas o perdão normalmente, quase sempre, ele é necessário quando nós somos machucados, quando nós temos o nosso coração ferido. E aí então a gente tem que perdoar. Quando existe a falta do amor, a falta da entrega. Mas quando nós fazemos isso gratuitamente, não porque a pessoa merece, mas porque Deus pede para nós, nós sentimos a paz que o salmista hoje diz. A paz que vem de Deus. Por isso, Senhor, nesta tarde nós queremos fazer esta experiência, Senhor. A experiência de mais uma vez abrir os nossos corações para o perdão. A experiência, Senhor, de que o perdão possa reinar dentro da nossa casa e da nossa família, Senhor. Mas Tu sabes, Senhor, que não é fácil. Deixar de lado os sentimentos, deixar de lado aquilo que foi ferido, machucado. O Senhor sabe, Senhor, que muitas vezes ainda esta ferida parece que está exposta, aberta. E todas as vezes essa pessoa faz questão de vir e tacar o dedo ali dentro, para que mais e mais eu me machuque. Mas, Senhor, nesta tarde, Senhor, pela graça do Teu Santo Espírito, eu quero ser fortalecido e ter esta firme decisão de fazer com que na minha família, não porque o outro mereça, mas porque o Senhor fez isso em primeiro lugar comigo, que eu concedo perdão, Senhor. Que possamos cantar, pedindo a graça do Espírito Santo, para uma vez fortalecidos por Ele, sermos alcançados nas nossas necessidades, mas acima de tudo, sermos fortalecidos para tomar esta firme decisão do perdão. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito,
Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem, vem cantar na nossa canção. Vem, vem falar na nossa oração. Vem, vem cantar. Vem, vem cantar. Oh, 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 na nossa canção. Vem, vem falar na nossa oração. Sem ti não somos nada, Senhor. Sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada. Sem o teu amor, sem tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos. Vem Espírito Santo de Deus. Sem ti não somos nada, Senhor. Sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada. Sem o teu amor, sem tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos. Vem Espírito Santo de Deus. E vá pedindo esta graça, vá pedindo esta força agora. A força de conseguir, pela força mesmo, pelo esse ímpeto que é o Espírito Santo, pela certeza que o Espírito Santo nos escuta em oração, a graça de conceder o perdão em família, a graça de dar o perdão na sua casa, na sua vida. Peça sobre a situação que você vive, como este trauma. O trauma, como eu disse, talvez de não ter sido amado, de não ter sido reconhecido, de ficar até mesmo chateado e magoado, porque o seu irmão ou sua irmã sempre recebeu mais atenção que você. Sempre foi, a princípio, na sua concepção, mais amado do que você. E no fundo você traz esse sentimento dentro do seu coração de inferioridade. E o Senhor hoje diz a você, pede a você que você possa verdadeiramente perdoar os seus pais, perdoar o seu irmão, a sua irmã, que talvez tenha dado até mesmo mais trabalho, que aprontava mais, e porque você era correto, parece que você fazia tudo cada vez mais certo, mas mesmo assim você não era reconhecido. Saiba que Deus, Ele reconhece, que Deus sabe tudo aquilo que você fez de certo, de correto, e por isso Ele vai te recompensar mais do que o seu pai, a sua mãe. Mas é necessário que você também retire de dentro de você esse peso. Você que brigou com Deus, porque Deus levou alguma pessoa da sua casa muito cedo, você era muito pequeno e não entendia a situação, e até mesmo a sua relação, você tem uma pessoa de igreja, mas parece que a sua relação de Deus não se aprofunda. Concede agora esta graça de se perdoar em meio a essa relação, e entenda até mesmo a expressão que o Padre vai dizer: perdoe Deus, porque não é vontade dEle, não foi o querer dEle, mas é consequência daquilo que é a nossa vida, consequência daquilo que nós vivemos em termos de finitude neste mundo, para que um dia alcancemos a plenitude da vida eterna. Vá
falando para o Senhor daquilo que hoje na sua casa talvez não envolva você, mas envolva alguma pessoa querida. E você sabe que a situação está ali terrível, porque as pessoas não conseguem viver a gratuidade, mas ao contrário, só existe o interesse, a segunda intenção, só existe o materialismo. Eu faço porque eu quero algo em troca. E com o passar do tempo você foi percebendo que até mesmo por conta disso a sua família foi sendo destruída. E hoje as pessoas já não conseguem mais viver abertamente, livremente. Parece que toda hora você tem que se defender. Você tem que agir na relação como se fosse com um escudo, porque parece que qualquer hora alguém vai tentar te passar uma rasteira. E você não consegue ser livre dentro da sua família. Sim, Senhor, concede-nos, Senhor, a graça do Espírito Santo, Senhor. Vem, Senhor, em auxílio destes teus filhos que aqui se encontram, para que verdadeiramente possam ser alcançados pela tua graça, pelo teu amor. Que eles possam, Senhor, tomar a firme decisão do perdão, de pedir o perdão se erraram, se falharam, de pedir o perdão pelas vezes em que não agiram conforme o teu querer, até mesmo de pedir o perdão pelas vezes que agiram com interesse. Mas também te peço, Senhor, que estes teus filhos que aqui se encontram possam verdadeiramente conceder o perdão, mesmo que aquele que magoou, mesmo que aquele que machucou, mesmo que aquele que foi o motivo das feridas que ainda se encontram no coração, não reconheceram e não pediram perdão, mas até mesmo que estes teus filhos se adiantem e perdoem estas situações. Perdoe aqueles que foram causas de muito choro, de muita lágrima, de muito ressentimento. E o Senhor coloca justamente uma pessoa que já chorou muito por conta desta situação, querendo que o outro reconhecesse aquilo que fez de errado, e já foi tempo, e essa pessoa não reconhece e age com indiferença, como se nada tivesse ocorrido, se nada tivesse acontecido. Saiba que o fato dele pedir perdão não vai diminuir a tua dor, não vai resolver a situação da sua casa, mas acima de tudo se adiante e de forma gratuita, porque Deus te perdoa. Perdoe essa pessoa e viva sem este entulho no seu coração, na sua vida. Não é que você vai ter que agora voltar a ter uma relação linda, maravilhosa, mas acima de tudo, retire isso de dentro do seu coração, para que você possa viver de maneira livre. Sim, Senhor, é isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser livres, viver em paz. Por isso, Senhor, vem, Senhor, em nosso alcance. Escuta, Senhor, a nossa oração. Escuta, Senhor, o nosso clamor. Sim, Senhor, escuta o desejo desses teus filhos de serem cada vez mais livres, libertos pelo teu perdão, que nos perdoa, e assim pede também que sejamos perdão e que peçamos o perdão, Senhor. Faz, Senhor, com que as famílias caminhem na unidade, Senhor. Faz, Senhor, com que as famílias queiram ser um. Faz, Senhor, com que todos possam, pela graça do teu Santo Espírito, se unir, Senhor, até mesmo em meio às dores, às dificuldades. E não pare, Senhor, nas limitações, mas ao contrário, Senhor. O Senhor me dá a imagem. A imagem é de um comprimido efervescente. E é jogado uma água dentro deste copo com esse comprimido. E vai se dissolvendo, essa é a palavra. O Senhor está dizendo que Ele quer agir em muitos corações que têm guardado mágoas, ressentimentos, e Ele quer, como esse comprimido efervescente, jogar água e dissolver. Mas é preciso querer, é preciso dar o passo, a decisão de perdoar, porque a graça de Deus, ela já está aí. É só você dar este passo que a graça vai entrar. E perdão, como o Padre disse, é uma decisão. Decida, queira, porque a graça vai estar e você vai ser beneficiado. Deus quer fazer isso no seu coração. Você que está aqui, mas você que nos acompanha através do Sistema Canção Nova, porque você tem estado doente, você tem estado enfermo, você tem somatizado coisas no seu coração, desculpe a expressão, lixos, porque o perdão, a mágoa, o ressentimento são lixos.
isso é cáustico para você, isso te faz mal, isso tem somatizado e entrado até na sua saúde. Deus quer dissolver isso a partir da sua decisão e trazer a cura e a libertação para a sua vida. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor também me mostra um homem Aquilo que o Senhor realiza. que traiu a sua família, traiu a sua mulher, os seus filhos. Você já recebeu o perdão da sua esposa, dos seus filhos, mas você não se perdoa por tudo o que aconteceu. Você está vivendo uma grande depressão porque você não se perdoa. E Deus está agora tocando o seu coração, derramando sobre você a sua misericórdia, como você nunca experimentou. Um amor que cura, que liberta e que faz com que você tenha de Deus esta graça de se perdoar pelo que você fez. Este erro não é maior do que a misericórdia de Deus. Obrigado, meu Senhor e meu Deus. Obrigado, Senhor. Bendito sejas. E o Senhor também toca em você, Glorificado seja. que desde pequena, é uma pessoa muito generosa. Tem facilidade em dar, doar, ajudar as pessoas. Mas você ouviu muito de pessoas próximas a você durante muito tempo. Você é bobo, você é boba. As pessoas estão se aproveitando de você, porque você ajuda, você faz, mas elas não fazem nada por você. Você é bobo, boba, e essa palavra ela foi entrando no seu coração, como que sufocando toda a graça que Deus colocou aí de bondade, de generosidade, de doação, e você disse: é verdade, eu não vou fazer mais. Só que você foi ficando triste, porque não é o seu jeito de ser. Não diz de você, porque você sente alegria em dar. Você sente alegria em ajudar. Você sente alegria em ir lá, estender a mão para aquela pessoa que precisa. E hoje o Senhor, nesta Santa Missa, redesperta, renova no seu coração esse desejo de ajudar. Essa graça da generosidade, da bondade no seu coração, e Ele te liberta dessa palavra que ficava forte na sua cabeça e no seu coração. E o Senhor deixa muito claro: feliz és tu, meu filho, que ajuda o teu irmão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Sim, Senhor, e peçamos mais uma vez a graça do Espírito para que o Senhor reconstrua aquilo que o mundo destruiu, porque você é bom, porque Deus te fez bom, porque Deus te fez a imagem e semelhança dele. E se muitas vezes o mundo foi desfigurando aquilo que era a obra-prima dele, o Espírito é capaz de reconstruir isso. E até mesmo você que não se perdoa e por isso está vivendo esta depressão, você é capaz de se perdoar. Você é capaz de amar de novo e de perceber que porque Deus te ama, você também pode amar. Peçamos o Espírito Santo para reconstruir isto em cada um de nós. Sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada. Sem o teu amor, sem tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos: vem Espírito Santo de Deus. Diga para o Senhor: sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada. Sem o teu amor, sem tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos: vem Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
cançãonovaplay.com. Assine já!